O poder do Hugo Mota na Câmara dos Deputados está sendo ameaçado. E é uma grande ameaça. Vem agora aqui comigo descobrir que ameaça que é essa. Hoje a gente liga o noticiário e a gente se pergunta: acabou aquele estilo paz e amor do Hugo Mota? Acabou a lua de mel com o governo Lula e o Supremo? Ou tem algo maior por trás das aparências que a gente não está vendo? Afinal, o que é que está acontecendo com o presidente da Câmara, Hugo Mota, que de uma semana para cá ele ampliou uma ofensiva que impacta tanto o governo Lula quanto o STF? Fica aqui comigo que eu vou te contar quais foram os dois movimentos do Hugo Mota que aumentaram a temperatura em Brasília e no final eu vou te dizer qual que é a grande ameaça ao poder de Hugo Mota que fez ele ficar desesperado e agir dessa forma. Bora então para o primeiro movimento. O primeiro movimento do Mota foi, é claro, avisar em alto e bom som que ele iria colocar em votação nessa segunda-feira o regime de urgência do projeto de decreto legislativo da oposição que vai derrubar aquele aumento de IOF do taxagem, o que é um golpe forte dentro do governo Lula, que está quebrado e que precisa desesperadamente do aumento de impostos para financiar a reeleição de Lula em 26 e para devolver, é claro, o dinheiro devido que foi roubado dos aposentados no aposentão do INSS. Perceba, em vez de eles cortarem despesas, eles querem aumentar os impostos. Esse é o governo Lula. E esse movimento do Mota para derrubar esse aumento de impostos foi particularmente surpreendente. Por quê? Porque dias antes, no domingo retrasado, ele ficou horas em reunião com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e com o Taxade. Isso para anunciar justamente novas propostas do governo para substituir o aumento do IOF. E o que eles disseram que viriam a ser propostas estruturantes, mas que eram coisa nenhuma. E não durou nem uma semana e o Mota foi com tudo agora para cima do governo, dizendo que o Brasil não aguenta mais o aumento de impostos. O que aconteceu para o Mota dar um cavalo de pau desses, hein? Calma que eu vou te contar. Bora aqui para o segundo movimento que eu vou resumir antes de te contar o que está acontecendo. O segundo movimento do Mota foi anunciar que ele pautaria em breve a decisão do STF que cassou o mandato da deputada Carla Zambelli. E esse foi mais surpreendente ainda, esse movimento. Por que, Deltan, foi surpreendente? Porque um dia antes desse anúncio, o Mota chegou a dizer que a decisão do STF era inquestionável e deveria ser cumprida. E a imprensa aí divulgou que havia um acordo entre o Mota e o STF para que a votação no plenário sobre a prisão da Carla Zambelli ocorresse apenas quando ela fosse de fato presa na Itália e extraditada para o Brasil. E o que é que está por trás de tudo isso, hein, gente? Deltan, eu tô curioso, o que está por trás desses movimentos todos do Mota? Por que esse movimento do Mota contra o Lula e contra o STF está acontecendo se isso destoa de tudo que ele fez até aqui? Olha só, será que o Mota resolveu finalmente defender as atribuições da Câmara contra os atropelos do Supremo? Será que ele acordou que esse governo Lula é um desastre e está se opondo a ele? Será que ele está tomando a decisão certa por valores, por princípios? Não, meus amigos. Não é assim que as coisas funcionam em Brasília, infelizmente. A razão secreta por trás de tudo são elas, sempre elas. Elas que movem mundos em Brasília. Elas que movem montanhas. São elas, as emendas parlamentares. Pois é. Os deputados, especialmente do Centrão, estão extremamente irritados, tanto com o governo Lula quanto com o Supremo, pela dificuldade que eles estão tendo para executar as emendas parlamentares. Ou seja, os deputados eles estão indicando destinos para as emendas, para os milhões de dinheiro público que eles podem destinar, colocando lá nas suas bases eleitorais os seus redutos em troca de votos futuros, mas o dinheiro não está chegando lá na ponta. Seja porque o governo Lula está parado, seja por conta das decisões do ministro Flávio Dino, que estão suspendendo a execução dessas emendas, que, lembrando, são esse mecanismo de perpetuação do poder dos deputados, que ficam usando esses milhões dessas emendas para enviar dinheiro para custear obras e serviços nas suas bases e assim garantir a sua própria reeleição, aumentar o seu número de votos. Sem falar, é claro, daquele percentualzinho, né, gente, que chamam de volta lá no Congresso. Aquele percentualzinho das emendas que é simplesmente desviado pela corrupção e volta para o deputado que as destinou. E o Mota está numa sinuca de bico, porque ele está sem essas emendas à disposição dele para construir uma base própria de apoio lá na Câmara e montar uma tropa de choque para ele chamar de sua, como tinha Eduardo Cunha, como tinha Arthur Lira. Mota não tem recursos agora para oferecer para as bancadas e para os partidos. E por isso ele só tem uma opção, que é engrossar sua voz contra o governo Lula e o Supremo, senão ele arrisca perder todo o apoio dos deputados lá no plenário. No fim das contas,
Essa é a maior ameaça ao poder de Hugo Mota. São seus próprios colegas, os próprios deputados, irados com a falta da sua mamatinha, das suas emendas chegando lá na ponta. É como o capitão de um navio que perde o respeito dos seus marujos porque não está distribuindo a alimentação e pode a qualquer momento sofrer um motim e ser jogado por cima daquela amurada aos tubarões que esperam no mar a hora de jantar. E agora eu quero ver a sua opinião. Até quando vai essa ofensiva do Mota contra o governo Lula e o STF, hein? O que você acha? Ele vai voltar atrás se as emendas forem liberadas, forem destravadas? Conta para mim o que vocês acham nos comentários.